Olá, esse é o Câmera Nova. No programa de hoje iremos debater a questão dos casamentos homoafetivos. Antes visto como algo inaceitável pela legislação brasileira, já ganhou notoriedade e até reconhecimento por parte do Superior Tribunal Federal. Mas essa união estável ainda divide opiniões, principalmente por parte daqueles que acreditam que uma família só pode ser formada a partir da união de um homem com uma mulher. Como é o caso do pastor da Igreja Bíblica Evangélica de Bauru e bacharel em Teologia formado pela Faculdade Teológica Batista de Bauru, Adriel Andrade. Também temos aqui a presença do presidente da ABD, Associação Bauru pela Diversidade, e um dos embaixadores dos principais movimentos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, conhecidos como LGBTs, Rick Ferreira. Pastor, quando falamos de união estável e casamento, tratamos da formação de uma estrutura familiar. Portanto, antes de avaliarmos se é válido ou não a união afetiva, devemos ter clareza do que quer dizer família. Pastor, o que o senhor pode nos explicar o que você entende por família? A família é base da sociedade. Nenhuma sociedade é estruturada além da estrutura da sua família. Nenhuma sociedade vai além da solidez da sua família. Ela é base, inclusive, isso é tido como um conceito universal, pela psicologia, pela sociologia, pela teologia. E pela igreja evangélica e pela igreja católica. Lá na Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, diz que o casamento é entre um homem e a mulher para formar família e procriação, né? Então, a nossa Constituição, ela tem uma expressão histórica que vem da Bíblia Sagrada. Quando Deus criou homem e mulher, e criou-nos na sua imagem, Ele criou macho e fêmea, para que o homem experimentasse essa alegria e essa responsabilidade da sua comunhão. No seu ponto de vista, é uma obrigação. Para você construir uma estrutura familiar, você tem que ter essas duas referências, tanto do homem, pai, como da mulher, mãe. Exatamente. Fora desse contexto não há... A igreja não reconhece a união homoafetiva como família. Não reconhece a união homoafetiva como casamento. Ok. Rick, boa noite pela presença. E para você, o que caracteriza uma família? Bom, o pastor bem colocou nas questões da religiosidade, mas a gente tem que deixar bem claro que o Estado é laico, né? A questão da laicidade. O que é a laicidade? O que rege hoje uma sociedade? É a Bíblia ou a Constituição? Nós estamos embaixo dos poderes que rege uma sociedade civil igualitária. Então nós estamos aqui para discutir direitos civis, direitos iguais. E a Bíblia, ela não tem esse poder em dizer o que é certo e o que é errado, porque nós seguimos as leis da nossa Constituição. E o Estado laico, como a laicidade, para deixar bem claro o que é a laicidade. A laicidade, ela exonera o envolvimento, a crítica religiosa nas atividades governamentais. Então, o mundo avançou, se nós continuarmos seguindo a Bíblia desde os seus princípios, nós ainda estaríamos na escravatura. Então, vamos partir do pressuposto que já se passaram 2000 anos e a sociedade ela avançou também nas questões da tecnologia, de um mundo globalizado, e hoje sim, novas famílias surgiram. No meu ponto de vista, eu tenho um companheiro há mais de 10 anos, eu reconheço sim o homossexual como uma entidade familiar também. Essa foi a decisão unânime pelo STF
né, tomada pelo Sim, STF. já, né? já que você citou o STF, recentemente nós tivemos aí a decisão, o julgamento, né, a opção do STF e incluir a união afetiva e legalizar ela nos próximos, desde o ano passado, 2011, né, que foi quando ela foi aceita. No seu ponto de vista, Rick, bom, o que mudou para você, que ainda citou que tem um casal, né, o que mudou para vocês isso? Bom, são 78 garantidos através dessa nova decisão do STF, né? Hoje, nós, sendo reconhecido como entidade familiar, nós temos direito também de incluir o companheiro no benefício do INSS, declarar também a questão de comunhão parcial de bens, declará-lo também no imposto de renda, inseri-lo num plano de saúde. Isso é reconhecimento de entidade familiar. Isso é dar cidadania. Nós estamos oferecendo cidadania. Se na Constituição é direito inerente do ser humano o direito de ir e vir, o direito também tem que ser garantido à comunidade gay, às mulheres, aos idosos, aos negros, aos portadores de deficiência. Os direitos são iguais e a comunidade LGBT não pede nem menos nem mais, pede os direitos iguais. E teve algumas mudanças, como eu bem citei, sobre as mudanças da comunhão parcial de bens, de inserir. Esses são alguns passos que o STF vai dando lentamente ainda na questão dos direitos civis. Pastor, quais os principais impactos que a decisão do STF deve causar na estrutura familiar brasileira? A gente já fez a nossa crítica à decisão do STF, que ele rasgou a Constituição, no artigo 226, que estabelece o casamento para heterossexuais, homem e mulher. O STF é um poder independente, né? O que ele legislou, nós já fizemos a nossa crítica. Há diversos pastores, diversas pessoas que já se posicionaram contra a decisão do STF. Nós não estamos em questão a isso. Nós não estamos contra alguns direitos civil de responsabilidade que deve haver entre um casal homoafetivo. Se um casal decide se morar junto e eles se separam, e aí essas questões de injustiça social, de divisão de herança, nós entendemos que precisa ter partilha, precisa ter justiça social. Não é essa a questão que nós somos contra, né? E não estamos querendo fazer com que a sociedade se sujeite à Bíblia Sagrada. Nosso papel não é esse, né? A sociedade é uma sociedade democrática, né? E o Estado é laico, né? O Estado é laico. O nosso papel aqui é fazer um alerta, né, do que representa esse rompimento com as leis de Deus. O que representa esse rompimento com esse conceito histórico milenar de família. O que representa esse rompimento com a referência do casamento entre heterossexuais. Tá. E no que essa decisão ela pode ser prejudicial, no que você subentende-se por estrutura familiar? A nossa defesa, primeiro, é do direito de família a uma criança que possa ser adotada por um casal homoafetivo, né? Se nós entendemos que família é entre um homem e uma mulher, e essa estrutura é necessária para a formação social, psicológica dessa criança, né, que vai dar continuidade a um desajuste que ocorreu lá, seja por orfandade, seja por irresponsabilidade dos pais, nós queremos garantir esse direito de uma estrutura familiar melhor do que a estrutura familiar que ele teve anterior. Então, quando a gente diz que uma criança de 6 ou 7 anos, ela não vai poder mais distinguir entre papai e mamãe, como papai homem e mamãe mulher, nós estamos impondo para essa criança, inclusive um constrangimento social. Ela não tem direito de decidir, né? O Estado decide por ela. E esse constrangimento social
que vai se transformar lá numa fraqueza na sua formação psicológica, vai trazer problemas para ela lá na frente. Essa é a questão. Nós não somos contra os casais tomarem a decisão, os homossexuais, de se juntarem. Nós não somos contra. O que nós somos contra é essa alteração da referência social. E eu queria comentar aquilo que o Rick falou. A Bíblia não é um livro atrasado, arcaico e que nem estabelece escravatura. Né? A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia foi usada, inclusive na formação da nossa sociedade, na nossa Constituição. Os países cristãos são os países mais justos da Terra. Os países cristãos e que oram, por exemplo, a oração do Pai Nosso, já aprendem desde pequeno a ter consciência do seu próximo. A Bíblia é um livro que serviu há 4.000 anos atrás, que serviu há 2.000 anos atrás, e a Bíblia tem muito a dizer, principalmente nesses dias. Não importa qual seja a multiplicação da tecnologia, se a gente tem o Facebook, MSN e outras coisas, a Bíblia continua sendo a referência para a humanidade, porque ela foi inspirada pelo Criador da humanidade. Ela foi inspirada pelo fabricante da humanidade. Se nós estamos dizendo que o fabricante da humanidade, que o Criador da humanidade não tem mais nada a dizer para a humanidade, nós estamos rompendo com Deus. Pastor Andrade, apesar de ainda sofrerem preconceitos e serem vítimas de violência, os homossexuais ganham mais espaço e reconhecimento na sociedade. O senhor não acha que a lei brasileira deve corresponder a esse novo perfil da sociedade e também dar mais reconhecimento para os homossexuais? Veja bem, a sociedade é democrática. Se há um maior número hoje de homossexuais do que nós tínhamos 10 anos atrás, eles vão ter uma representatividade maior, eles vão estar em mais setores da sociedade, eles vão aparecer mais. Isso é normal. Nós não somos contra nenhuma manifestação de ideias. O Estado é laico e democrático. A questão é que nós temos a dizer, e nós temos crítica à prática homossexual. Nós não somos contra os homossexuais. Nós temos crítica à prática homossexual. Se a gente perceber, nós estamos percebendo isso é um fenômeno mundial. Na sociedade brasileira, encaixa nesse fenômeno mundial que é a desestruturação da família. Né? Então, nós temos aí hoje um número muito maior de mães solteiras do que nós tínhamos anteriormente. Nós temos um número maior de mulheres desistindo do casamento, como nós tínhamos anteriormente. Nós temos um número maior de homens desistindo do casamento, como nós tínhamos anteriormente. Nós temos hoje um número maior de divórcio, como nós tínhamos anteriormente. E isso coincide com outros fenômenos que aparecem. Então, essa desestruturação familiar, ela é responsável, né, por grande parte do que a gente tem hoje do aumento de dependência química, principalmente com relação ao crack. Essa desestruturação familiar, ela em grande parte provoca esse aumento de doenças psiquiátricas, depressão, e outras coisas ligadas a distúrbios mentais e por assim por diante. E essa desestruturação familiar também coincide com o aumento, né, de pessoas que fazem opção por um sexo diferente. Acompanhamos pelos jornais e revistas, né, pelos veículos que foram vinculados, que casais homoafetivos ainda sofrem dificuldades no que diz respeito ao casamento, mesmo civil. Eu queria saber o porquê disso, né? Por que a gente percebe que ainda há dificuldades de se efetivar veemente aí um casamento? Bom, a decisão do STF não influenciou nas questões, como o pastor disse, do Estado laico e democrático. Nós temos uma bancada evangélica muito grande hoje no STF. E é isso que eu quero dizer com relação a confundir os papéis. Se não podemos confundir a igreja com o Estado democrático que rege a nossa legislação, por que a decisão é unânime e a força evangélica é
tão resistente contra as questões dos direitos iguais. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto que o pastor disse, que nós ganhamos visibilidade, tem aumentado, em consequência disso, as famílias vêm se desestruturando, enfim. Mas esquecemos de um dado importante. A cada 1 dia e meio é morto um homossexual no Brasil vítima de violência. Esse é um dado provado. A cada 1 dia e meio é morto um homossexual no Brasil. Primeiramente, eu quero o fim da violência. Nós estamos, primeiramente, lutando pela nossa PL 122, que está parada em Brasília por conta da resistência da bancada evangélica, que não quer criminalizar a homofobia. Isso é muito além do que a gente está discutindo aqui hoje, que é a questão dos direitos civis. Nós não estamos discutindo aqui hoje direitos religiosos, estamos discutindo direitos civis. Não quis dizer também que a livro é um livro arcaico, de forma alguma. Frequento a minha igreja, sou batizado em igreja evangélica, sou muito bem recebido pelo meu pastor na minha igreja e também digo que a comunidade LGBT também tem esse acesso à palavra de Deus, como o amarelo, como o vermelho, como o negro, como a mulher, o idoso, o cadeirante, enfim. As questões dos direitos civis têm avançado bastante. Só que, como eu disse, não adianta a gente querer avançar nas questões de direitos civis, sendo que tem uma questão muito, muito grande por trás, que é a criminalização da homofobia. Quanto maior a visibilidade da comunidade LGBT nos meios de comunicação, na televisão, maior é o número de repressão. Porque nós estamos na televisão, nós estamos no comercial, na novela, nas ruas, ganhando espaço. Isso é liberdade de expressão. As pessoas têm direito, sim. E desde o momento em que a homossexualidade foi extinta como patologia, os homossexuais começaram a pensar, parar de se tratar, a começar assim, a se assumir como entidade familiar. Temos direito hoje a questões da adoção, temos direito sim em formar uma família e criar um filho e fazer dele um grande homem, enfim. Então essa exposição recente na mídia que a gente tem acompanhado tem, ao contrário do que muitos pensam, tem prejudicado aí as relações homoafetivas? Da mesma forma que avançamos, nós retrocedemos bastante. A questão da visibilidade, hoje nós temos uma parada em Bauru com 60 mil pessoas. É o maior evento de concentração pública na cidade, o segundo maior do estado de São Paulo. Essa visibilidade é para o fim da violência, a violência que começa dentro de casa. Da mãe que percebe que seu filho é homossexual, bota ele para fora, e lá fora ele vai usar droga, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado do seu espaço, da sua base, da sua estrutura familiar. Então, um alerta das paradas, os movimentos em que acontece, como os movimentos da Parada da Diversidade, e eu vou explicar também já por que Parada da Diversidade, é por conta disso. Para dizer que nós estamos aqui, estamos, acostumem-se. Não adianta querer mudar o intelecto, o subconsciente de cada um, mesmo porque a homossexualidade ela é vinda das questões do fenótipo, do biótipo. A gente vai discutir as questões, aí sim, uma questão bastante atávica, se nós formos discutir a origem do preconceito. A questão da homossexualidade não se trata de opção. Eu não escolhi ser gay. Você não escolheu ser repórter, o pastor não escolheu ser pastor. Isso aqui não trata de escolha. Isso aqui é uma condição. Eu não escolhi ser amarelo, não escolhi ser azul ou negro. Eu escolhi ser humano e eu quero os meus direitos garantidos, e ponto. Nós acertamos em tratar as questões da diversidade porque o nosso preconceito é o mesmo preconceito que o negro sofre. O mesmo preconceito que o cadeirante, ao chegar numa empresa e ter a barreira das escadas, é o mesmo preconceito vindo pelo cadeirante. É o mesmo preconceito que a criança que está lá com o seu pai, com a sua mãe, e o pai violenta sexualmente o filho. É o mesmo preconceito da mulher que apanha todos os dias dentro de casa do marido. É o mesmo preconceito vivido por eles. É o mesmo preconceito da comunidade LGBT. E nós estamos aqui justamente para isso, para dizer que o nosso espaço é garantido pela Constituição. A gente vai continuar, sim, ganhando os espaços e lutando pela igualdade de direitos. E para você que está nos acompanhando, esse é o Câmera Nova. O tema em debate de hoje é o casamento homoafetivo. Conosco estão aqui Rick Ferreira, presidente da ABD, Associação Bauru pela Diversidade, e o pastor formado em teologia, Adriel Andrade. Rick, há alguma diferença entre o casamento de união estável e o casamento civil? Não. União homoafetiva é uma única só. O que existe diferença é a união civil
e a união homoafetiva. O que a sociedade está confundindo é que acha que o gay hoje quer entrar na igreja e casar. Não. Nós queremos os direitos, os 178 direitos que o casal heterossexual tem garantidos. Nós queremos os mesmos direitos. Então, não dá para confundir o casamento civil com o casamento homoafetivo, o que foi decidido pelo STF. São duas vertentes completamente diferentes. Rick, o novo Código Civil entrou em vigor em 2002. Ele deixa de lado antigos entraves para o reconhecimento da união estável, para enquadrar nessa categoria qualquer forma de convivência pública, duradoura ou que tenha o propósito de constituir família. Por que então a briga dos casais homossexuais no reconhecimento da união afetiva pelo judiciário? Bom, quando nós percebemos que nós podemos constituir uma família, isso significa estrutura familiar, base e regimento de estrutura familiar, nós reconhecemos que nós também temos direitos. E por isso veio a pressão no STF pela igualdade de direitos homossexuais e heterossexuais. Hoje, a demanda é muito maior. Claro que hoje vai aparecer dezenas de casais, porque é isso que nós esperamos há mais de 20 anos. Nós esperamos isso desde de 1980, em que o movimento gay se estourou em Nova York. Nós esperamos por isso há muitos anos. É claro que a sociedade está cansada de viver dentro do armário, sendo oprimida, não tem espaço nas universidades, não tem espaço no ambiente de trabalho, é desrespeitado nas atividades laborais. Então, a partir do momento que nós ganhamos esse espaço, também a gente vai com certeza avançar, porque nós queremos sim os direitos civis, né, garantidos. Pastor Andrade, sempre que falamos em casais homossexuais, vem à tona a questão da educação das crianças, principalmente quando os casais criam filhos juntos. O senhor acha que essa nova forma de família, reconhecida legalmente, deve interferir na educação das crianças? Veja bem, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente entende que a Bíblia e o que a igreja diz sobre o que é uma família e como é a formação de uma criança, de um adolescente que lá na frente vai constituir uma outra família. O plano de Deus basicamente é assim: nós temos um pai e uma mãe de um lado, um pai e outra mãe do outro lado, não é? E aqui nós temos um menino e aqui nós temos uma menina, que lá na frente vão se casar. Vamos supor que a gente pudesse saber quem ia se casar lá na frente, a gente pudesse rodar esse filme lá atrás e achar esse menino e essa menina que vão se casar lá na frente. Esse pai e essa mãe mostrarão para ele, a primeira coisa, uma referência de unidade, de comunhão, de aliança. Essa referência de unidade vai formar essa criança com condição de lá na frente se unir, vamos supor, esse menino a essa menina, que vai ser uma moça lá na frente, e respeitá-la, e honrá-la e sustentar essa amizade até que a morte os separe. Se a gente tira, por exemplo, a figura do pai, a figura do avô, a figura do tio, da vida de um menino, ele vai ter muita dificuldade em perceber sua sexualidade. Ele vai ter muita dificuldade em ser um adolescente, um jovem seguro lá na frente. Ele vai ter muita dificuldade em assumir responsabilidades lá na frente. Ele vai ter muita dificuldade em respeitar os mais velhos. Ele vai ter muita dificuldade em respeitar aqueles que o antecedem. Então a família, ela é base para uma formação psicológica saudável, responsável. Quem geralmente é contra a união de casais homoafetivos alega que a falta que o senhor está citando da referência familiar, do pai, da mãe, da família, faz com que a criança ou adolescente ou a pessoa em si tenha uma certa tendência a se tornar aí futuramente um homossexual. Você acredita nessa opinião? Não, isso não é uma questão de acreditar, isso é um fato. Então você acredita que em caso uma criança, um adolescente, um adulto que não tenha família, que esteja necessitando dessa referência que a gente vem citando aqui, não é... ele tem aí a tendência a se tornar um homossexual?
Veja bem, é só a gente fazer... Tem livros a respeito que vai falar dessa pesquisa. Não é 100%, mas vamos pegar no caso de um homem homossexual. É só a gente conversar um pouquinho com ele e a gente vai perceber que ele tem uma referência masculina distorcida, ele tem algum problema com referência paterna, ele teve algum problema na referência com o seu pai, no seu relacionamento com o seu pai. Uma coisa muito comum hoje, por exemplo, casais que se divorciam e o filho fica com a mãe e a mãe detona a integridade do ex-marido. O filho fica com o pai e o pai detona a mãe. Se esse casamento acabou por causa de alcoolismo, de responsabilidade financeira, e há mágoas, e há ressentimentos profundos, essa criança, esse adolescente, vai ter muita dificuldade em descobrir a sua sexualidade, e a sua sexualidade vai ser afetada. Rick, como você vê a questão da educação das crianças? Não, já partimos então para o nosso debate na questão de identidade de gênero, né? Então, mas é o seguinte, eu conheço dezenas de casais que adotaram os filhos e nenhum são homossexuais. Dezenas. Eu até gostaria que o pastor me indicasse o livro que prova o fato estabelecido que uma criança adotada por um casal homossexual também seja homossexual. Então, é que não, eu não disse isso. O que eu disse, por exemplo, é que eu disse que uma desestruturação familiar hoje, e ela, de uma família hoje, de uma família heterossexual, uma desestruturação familiar hoje, ela é responsável por grande parte do surgimento de um homossexual lá na frente. O casal homossexual não tem condições financeiras, psicológicas de criar um ser humano. Formar um cidadão, na opinião do senhor? Veja bem. Um casal homossexual não tem condição de formar um cidadão hoje. Só um homem e uma mulher. O casal homossexual ele não tem condição de dar uma referência masculina e feminina forte para essa criança. Um casal homossexual vai precisar, e aí eu acho difícil. Pode até ser um casal homossexual que tem uma referência de família heterossexual e aprecia isso. E essa família pode ter tios, avós que sejam heterossexuais. Então esses tios, essas avós, essas pessoas que estejam aí vinculadas à família dela, podem ser, de certa forma, referências. Podem ajudar. Como você vê o argumento da educação da criança criada por casal homossexual? Bom, a resposta para todos os problemas está na educação. A escola é a base da criança. Se a criança convive com a diversidade dentro da escola, aprende a conviver com o seu amiguinho que é mais escurinho que ela, aprende a conviver com um amigo que tem uma deficiência, aprende a conviver com um amiguinho que não tem a preferência com garotas. Se ele aprende a viver com a diversidade dentro da escola, ele com certeza vai ser um ser humano melhor. Porque, infelizmente, a gente não tem acompanhado que a estrutura familiar tem oferecido esse subsídio. Dentro de casa, a criança é violentada pelos pais, dentro de casa a criança não é ouvida, ela tem conhecido as drogas, enfim, é vulnerável a todas as atividades, porque isso mostra a televisão, a internet, enfim, a criança é bombardeada todos os dias pelo meio de comunicação, pela família que não apoia, enfim. A resposta de tudo isso está na educação. Desde já agradeço pela presença de todos vocês. Esse foi o Câmera Nova e hoje abordamos aqui o tema casamento homoafetivo. Obrigado, uma boa noite e até mais.